Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês agora organizarem o material para a nossa aula. Nós vamos precisar do caderno ou das folhas para anotações, lápis, borracha, o apontador, a caneta e também o dicionário, caso você tenha. Em seguida, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Pronto, material organizado. Então vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior nós trabalhamos o texto informativo e as características dele e fizemos também algumas atividades. Na aula de hoje nós vamos ver outro texto informativo, Vale Quanto Pesa. Acompanhem a leitura com a professora. Lídia, o reino das moedas. Vale quanto pesa. Pesquisas arqueológicas indicam que as moedas surgiram há quase 4.000 anos, 2.500 a.C., o que torna o dinheiro tão antigo quanto as pirâmides do Egito. As primeiras moedinhas e moedões surgiram no século 7 a.C., no reino da Lídia, onde hoje fica a Turquia. Os lídios inventaram a moeda moderna com pesos, tamanhos e valores diferentes. Cada pedaço de metal tinha um valor que correspondia a um determinado produto. Assim, o homem começou a dividir e pesar o metal na hora de fechar um negócio. Entre 640 e 630 a.C. é inventada a cunhagem. As moedas passam a ser identificadas por imagens gravadas em relevo, como as moedas de hoje. Ao cunhar e emitir milhares de moedas, os lídios inventaram uma economia muito rica e farta e fizeram fortunas na antiguidade. Também adoravam jogar e, não por acaso, inventaram o jogo de dados. A primeira moeda cunhada em Roma foi feita em 268 a.C. e se chamava denário, termo que é a origem da palavra dinheiro. O denário era feito de prata e servia como base do sistema de moedas, o monetário, de Roma. Ele também era fabricado no templo dedicado à deusa Juno Moneta, que deu origem às palavras moeda e monetário. Em vários países, as coisas mais estranhas já foram usadas como dinheiro. Quer ver? Bacalhau, chiclete e arroz. O dinheiro não precisa ser de papel ou de metal para ser dinheiro de verdade. Quando não havia moedas, as pessoas acabavam usando outros objetos mais fáceis de encontrar para servir de pagamento. O dinheiro já tomou a forma das coisas mais estranhas. Há centenas de anos, os noruegueses usavam manteiga e bacalhau seco como moeda. O chiclete virava dinheiro nas mãos dos soldados na Segunda Guerra Mundial. E o boi, na Grécia Antiga, não podia ser levado na carteira, mas valia um dinheirão. Agora nós vamos fazer algumas atividades refletindo sobre o texto. Vale quanto pesa significa que
O valor da moeda correspondia ao seu tamanho e peso. A moeda era muito pesada. É apenas uma expressão referente à moeda. Vou dar um tempo para vocês pensarem nessa expressão. Vale quanto pesa. O que ela significa? Pronto? Então vamos corrigir. Acompanhe com a professora. Vale quanto pesa significa que o valor da moeda correspondia ao seu tamanho e peso, porque naquela época, como eles ainda estavam descobrindo os metais, então quanto maior, mais valor tinha, quanto menor, menos valor. Vamos para o próximo. Questão 2. No trecho, o denário era feito de prata e servia como base do sistema de moedas de Roma. Ele também era fabricado no templo dedicado à deusa Juno Moneta, que deu origem às palavras moeda e monetário. A palavra em destaque se refere, letra A, a Roma, letra B, a deusa Juno Moneta, letra C, a denário. Então, façam a releitura deste trecho e vejam a quem está se referindo a palavra ele. Um tempo para vocês pensarem.
Vamos conferir. Muito bem, quem marcou a letra C acertou, que a palavra ele está se referindo a denário, que deu origem à palavra dinheiro, certo? Agora a questão 3. Há centenas de anos, os noruegueses usavam manteiga e bacalhau seco como moeda. A expressão em destaque indica A. Uma circunstância de tempo, B. Uma circunstância de modo, C. Uma circunstância de lugar. Então, agora vocês vão pensar que circunstância a expressão destacada está indicando e marquem a alternativa correta. Tudo certo? Vamos conferir o que essa expressão está indicando? Ela está indicando uma circunstância de tempo, há centenas de anos, certo? Questão 4. Acompanhem o texto e respondam a pergunta. A palavra cunhagem refere-se, letra A, ao tamanho do metal, letra B, a gravação de desenhos na fabricação de moedas. Letra C, ao tipo de metal utilizado na fabricação de moedas. Leiam o texto que está ali do lado e respondam e já voltamos.
Fizeram a leitura? Conseguiram encontrar no texto a resposta? Então acompanhem com a professora. Letra B, a gravação de desenhos na fabricação de moedas. Ela está aqui. Olha lá, é inventada a cunhagem. As moedas passam a ser identificadas por imagens gravadas em relevo, como as moedas de hoje. Perceberam? Conseguiram marcar direitinho? Vamos para a questão 5. Além das moedas, outra invenção dos lídios foi o escambo, o jogo de dados ou as pirâmides do Egito. Lembram do texto? Então vamos pensar um pouquinho no texto para responder. Marcaram o que os lídios inventaram? O que eles inventaram? O escambo, o jogo de dados ou as pirâmides do Egito? Marcaram, eles inventaram o jogo de dados, certo? Questão 6. A primeira moeda cunhada em Roma foi feita em 268 a.C. e se chamava denário, termo que é a origem da palavra dinheiro. O denário era feito de prata e servia como base do sistema de moedas de Roma. Agora, de acordo com o texto, a palavra que deu origem à palavra dinheiro é letra A, Roma, letra B, monetário ou letra C,
denário. Façam a leitura e respondam corretamente. Qual foi a palavra que deu origem à palavra dinheiro que nós conhecemos hoje? Vamos conferir. Letra C, denário. Lembram do texto? Vamos para a questão 7. De acordo com o texto, como as pessoas faziam pagamentos quando ainda não existiam moedas? Letra A. As pessoas acabavam usando outros objetos mais fáceis de encontrar para servir de pagamento. Letra B. As pessoas não compravam nenhum produto. Letra C. Utilizavam cédulas de papel. Então, pensem no texto e marquem a resposta certa.
Conseguiram responder? Então vamos analisar as alternativas. A letra C. Utilizavam cédulas de papel. Existia cédulas de papel naquela época? Não existia, né? Então não teria como usar. As pessoas não compravam nenhum produto, né? Eles não compravam. O que eles faziam? Se não existia dinheiro, eles não compravam. Então o que eles faziam? Vamos retomar a letra A. As pessoas acabavam usando outros objetos mais fáceis de encontrar para servir de pagamento. Então, elas usavam objetos fáceis ou faziam a troca entre mercadorias. Correto? Marcaram direitinho? Vamos para a próxima. Questão 8. Pesquisas arqueológicas indicam que as moedas surgiram há quase 4.000 anos, 2.500 a.C., o que torna o dinheiro tão antigo quanto as pirâmides do Egito. De acordo com o que se pode deduzir do texto, a palavra destacada significa: letra A, local onde se realizam pesquisas. Letra B, ciência que estuda os vestígios e culturas de civilizações passadas. Letra C, ciência que estuda o presente. Observem que na questão a professora colocou ali para ficar mais fácil que pesquisas arqueológicas está se referindo à arqueologia. Então lembrem um pouquinho da aula de história.
Vamos conferir? Então acompanhem com a professora. A letra C, ciência que estuda o presente. Ali, ele estuda o presente, está estudando agora ou está estudando alguma coisa que já passou, que já aconteceu, né? Então acho que não pode ser a letra C. Letra A, local onde se realizam pesquisas. Ele está falando de um local específico ali onde está sendo realizada alguma pesquisa? Também não, né? A gente tem que sempre que prestar atenção em todas as alternativas antes de marcar. Então a resposta certa é a letra B. A arqueologia é uma ciência que estuda os vestígios e culturas de civilizações passadas. Vamos para a questão 9. Reescreva as frases deixando-as no tempo presente. Letra A. As moedas eram artigos de luxo. Letra B. O governador do Rio de Janeiro ordenou que o açúcar fosse aceito como moeda. A professora já deixou destacado os verbos, então vocês têm que fazer a leitura e passar para o presente, certo?
Vamos pensar juntos como ficará essas frases no presente? A letra A. As moedas são artigos de luxo. Letra B. O governador do Rio de Janeiro ordena que o açúcar seja aceito como moeda. Percebam que os verbos mudam na forma do presente. Vamos agora para a questão 10. Observe o uso de aspas nos trechos abaixo. Por que estamos usando aspas para escrever as frases? Vamos fazer a relação. Olhe só quantas moedas engraçadas já foram usadas por aqui. Bois, chicletes e até cigarros. Os lídios inventaram a moeda moderna, com pesos, tamanhos e valores diferentes. Os textos estão destacados com aspas. A segunda frase e na primeira a palavra moedas. Então nós vamos fazer a relação. Qual que significa destacar uma palavra ou expressão empregada fora do seu contexto habitual? Sinalizar o texto que não está inteiro, que foi usada apenas uma parte, que estamos fazendo uma citação. Então vocês vão fazer a relação. Qual dos dois trechos e qual das duas explicações se refere um ao outro? Vamos fazer a análise juntos. Acompanhem com a professora. Olhem só quantas moedas engraçadas já foram usadas por aqui. Bois, chicletes e até cigarros. Moedas está entre aspas.
Por que moedas está entre aspas? Ela está se referindo à palavra real, moeda? Ou ela está se referindo ali moedas como boi, chiclete? Então, ela está sendo usada ali fora do seu contexto habitual. Então, ela está relacionada à primeira explicação. E a segunda? A segunda, ela está entre aspas ali, porque a gente está citando uma parte do texto. Então, ela está falando da segunda explicação, certo? Conseguiram acompanhar? Muito bem. Vamos para a próxima agora. Vamos entender um pouquinho mais sobre as aspas. Como e em quais situações podemos utilizar as aspas? As aspas são sempre utilizadas em pares, sinalizando o início e o fim do termo destacado por esse recurso gráfico. Ela também pode indicar a fala de outra pessoa no texto e não a do narrador. Fazer citações de ideias de outros autores ou trechos de outros textos. Exprimir ironia ou destacar uma palavra ou expressão empregada fora do seu contexto habitual. Neologismos, arcaísmos ou gírias. Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima!